E quero registrar, senhora presidenta, que esta noite a Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro se reuniu na cidade de Recife, com a presença de quase todos os seus membros. Tínhamos ali 5 governadores presentes, apenas o governador Cid Gomes não estava presente porque está em viagem ao exterior, mas o nosso ex-deputado, ex-presidenciável Ciro Gomes, também presente na reunião, mostrando a unidade do Partido Socialista Brasileiro. E vou fazer agora aqui o registro da nota tirada pelo Partido Socialista Brasileiro, e em seguida alguns comentários sobre esse momento em que vivemos. O PSB e o Novo Brasil. Povo ocupando as ruas é sinal de vigor democrático, e o papel dos governos, dos partidos e dos políticos é entender sua voz e transformar em medidas efetivas os seus sonhos. As recentes manifestações populares revelam a justa insatisfação de nossa sociedade com a degradação da vida pública brasileira e a qualidade dos serviços públicos, em especial nas áreas de saúde, educação, segurança e mobilidade urbana. Despertando a incompreensão de muitos aliados, vínhamos há meses advertindo governos e partidos quanto à necessidade de análise crítica da realidade brasileira. Se reconhecia as conquistas dos últimos anos, nosso povo, dizíamos, também reclamava por avanços sociais, dependentes da melhor gestão do Estado. Advertimos sobre o agravamento da crise internacional do capitalismo e suas inegáveis implicações sobre nossa economia. Advertíamos o governo para a artificialidade de sua base parlamentar, sem consonância com a realidade social, nem correspondência com os propósitos do governo de centro-esquerda. Sem demérito quanto ao muito que já havia sido feito, dizíamos que era possível avançar. O povo nas ruas exige esse avanço. Ao mesmo tempo em que põe em xeque a democracia representativa, o clamor popular fortalece a democracia participativa, cujos principais instrumentos, aliás, já estão previstos na Constituição de 1988. Ao lado do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular na proposição de projetos de lei que precisam ser facilitados, inscreve-se agora a possibilidade, senador Pedro Táxi, de revogação de mandatos. No Executivo, transparência e qualidade na gestão dos recursos públicos é a prática do PSB, onde exerce funções executivas. O princípio que defendemos e praticamos nas nossas administrações é simples: trocar o gasto ruim pelo bom investimento, não deixar que o dinheiro público se perca na gaveta da democracia, fazer com que se transforme escolas, creches, hospitais em crédito para quem produz. Além de gastar melhor, é preciso distribuir melhor. Os recursos estão cada vez mais concentrados no governo federal, enquanto os estados e municípios, na sua maioria, estão falidos. No Congresso Nacional, o PSB vem contribuindo para as reformas sociais e o avanço da democracia representativa. Na Câmara dos Deputados, por intermédio da deputada Luísa Erundina, promoveu a instituição da Comissão de Participação Legislativa e da proposta de emenda constitucional que torna o transporte coletivo direito social. É da autoria do senador Rodrigo Hollenberg a proposta de emenda constitucional que reduz de 1.300.000 para 500.000 o número de assinaturas necessário para interposição de projetos de iniciativa popular. O senador Antônio Carlos Valadares apresentou o projeto de emenda constitucional que visa a introdução do voto revogatório, recall. O senador Capiberibe é o autor da Lei da Transparência, que hoje permite aos cidadãos informar-se sobre os gastos públicos. Sem atender a qualquer reclamo ou manifestação, mas simplesmente consciente de seu dever político, o PSB lançou candidatura própria à presidência da Câmara dos Deputados, com Júlio Delgado, e no Senado Federal apoiou a candidatura
do senador Pedro Táxi, do PDT. Fomos movidos pela consciência da necessidade de contribuir para a autonomia do Congresso, sua eficiência legislativa e a necessária recuperação de sua imagem junto à opinião pública. Um parlamento frágil, desgastado, só interessa aos inimigos da democracia. A democracia como valor. A defesa da democracia é um dos princípios básicos dos socialistas brasileiros. O PSB nasceu na luta contra a ditadura Vargas e se reorganizou na redemocratização de 1984. Resistente ao Estado Novo e à ditadura militar, conhece a importância dos valores democráticos, que compreendem a liberdade de ir e vir, a liberdade de informação e de expressão, a igualdade social e o direito à felicidade. O partido defende uma ampla reforma do Estado, com vistas à sua eficiência e maior democratização, como primeiro passo para um regime de igualdade social. Essa reforma deve alcançar todos os poderes da República, para que o Brasil oficial se aproxime do Brasil real. Muitas medidas dependem de reforma constitucional, outras, porém, podem ser introduzidas por nossos governos e pelo Congresso. Muitas das medidas reclamadas pelas multidões requerem prévia consulta plebiscitária e mesmo referendo para sua eficácia. Mas tanto um quanto o outro exigem oportunidade para não perder a legitimidade. Assim entendemos que o plebiscito sugerido pela presidenta Dilma Rousseff não deve estar limitado à reforma política, mas realizado dando-se oportunidade à ampla participação da sociedade na elaboração das perguntas. Em qualquer hipótese, o PSB exigirá o rigoroso cumprimento do princípio da anualidade para a vigência de qualquer alteração da lei eleitoral. O dispositivo constitucional, cujo objetivo é a segurança jurídica, foi inserido na Constituição de 1988, graças à emenda de seu então presidente, senador Jamil Haddad. Mais do que nunca, está claro que a prioridade de nosso país, como temos sustentado sistematicamente, é cuidar de 2013 para poder pensar no futuro. Os fatos mostram a correção de nossa crítica, quando condenávamos e continuamos condenando a antecipação da disputa eleitoral. O Brasil precisa estar unido para poder enfrentar os problemas que nos desafiam. Devemos nos concentrar na governabilidade, e esta depende da reversão das expectativas pessimistas sobre a economia brasileira. É urgente retomar o crescimento sem detrimento do combate à inflação e da distribuição de renda, como instrumento de redução das desigualdades sociais e econômicas que persistem. O Brasil, que foi eficiente na construção de estádios de excelência internacional, pode ser eficiente na construção das obras e manutenção dos serviços de que depende o nosso povo. O PSB recomenda aos seus parlamentares, conscientes de que nenhuma melhoria de serviço pode ser alcançada sem a alteração do atual pacto federativo e o fortalecimento da democracia, recomendamos aos nossos parlamentares que articulem amplo entendimento entre as diversas forças políticas e a sociedade brasileira para a votação imediata dos projetos de lei que ampliam a participação e o controle social e a melhoria dos serviços públicos, em consonância com o recado das ruas, e que ampliem a participação e o controle social, bem como a criação de novos mecanismos de democracia participativa. É o caso de efetivar como prática de consulta o uso do referendo e do plebiscito, fim do voto secreto no Congresso em todas as casas legislativas, reforma do Poder Judiciário, visando a democratização da justiça e a agilidade processual, pacto federativo que redistribua melhor os recursos e as competências da União, dos estados e municípios, unificação das eleições, com o fim da reeleição e a instituição de mandatos de 5 anos, extensão dos critérios da ficha limpa para o exercício de cargo ou função pública em todos os níveis do Estado,
redução do número de assinaturas necessária à propositura de projetos de iniciativa popular, defesa do fim das coligações proporcionais, apoio à destinação de 10% do orçamento da União para a saúde, como instrumento necessário para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, seu aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Aprovação do Plano Nacional de Educação com a destinação de 10% do PIB para a educação, desoneração tributária do transporte coletivo, emenda constitucional e lei de responsabilidade social que definam índices mínimos de desenvolvimento humano. Aos governantes, privilegiar as políticas de investimentos em transporte público de massas, adotar a transparência da aplicação dos recursos públicos e facilitar o acesso da população à informação, adotar os critérios da chamada Lei da Ficha Limpa para o ingresso no serviço público e ocupação de cargos comissionados de qualquer natureza, ampliar os mecanismos de diálogo presencial e virtual para aprofundar e valorizar a democracia participativa, adotar o planejamento como regra das administrações, a militância, interagir por intermédio de segmentos organizados na estrutura partidária com os diversos movimentos sociais e populares, respeitadas suas autonomias e diversidades. A Fundação João Mangabeira, privilegiar em suas atividades o estudo da realidade brasileira, com vista à formulação das políticas públicas necessárias ao desenvolvimento do país, de que são meros exemplos: reforma urbana, com destaque para a mobilidade urbana, o saneamento básico, a segurança pública, saúde universal, gratuita e de qualidade, educação universal, pública, gratuita e de qualidade, novo reforma do Estado visando a sua democratização e eficiência, restauração e melhoria da infraestrutura e logística. Abre-se um novo ciclo que conclama a busca de novos consensos e diálogo. Há muito alertamos para a necessidade de debate mais aprofundado sobre os rumos e o futuro do país. Essa é a tarefa de todos os brasileiros para aprofundar a democracia que conquistamos e construir o novo Brasil que o povo deseja. Assina Eduardo Campos, presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro. Por fim, senhora presidenta, quero registrar a minha preocupação com declarações do presidente do Senado propondo, admitindo a quebra do princípio da anualidade para modificações na lei eleitoral. É importante registrar, o Brasil não é uma república de bananas. Nós não podemos abrir mão de um princípio constitucional que garante a lisura das eleições. Recentemente, o Congresso passou por um grande constrangimento, quando foi obrigado a apreciar um projeto claramente casuístico, claramente inconstitucional, com o objetivo de prejudicar um determinado grupo político. Fomos ao Supremo Tribunal Federal, que, embora tenha dito que não cabia o controle prévio de constitucionalidade, deixou claro, pela manifestação de seus ministros, que aquele projeto, no seu conteúdo, era inconstitucional. Nós não podemos querer fazer as coisas de arremedo. Nós estamos tratando de algo sério. E as regras eleitorais, elas têm que ser profundamente debatidas, discutidas e construídas com o prazo adequado, como prevê a Constituição. Nós não podemos, para querer agradar determinados grupos políticos ou, conjunturalmente, agradar a presidenta da República nesse momento, querer abrir mão, senador Pedro Táxi, de um princípio esculpido na nossa Constituição, um princípio fundamental que dá tranquilidade e segurança jurídica para todos os atores, que é o princípio da anualidade na construção de legislação eleitoral, e ouço com muita alegria Vossa Excelência, senador Pedro Táxi. Senador Rodrigo, para concordar com o senhor, você violar o artigo 16 é violar uma cláusula pétrea. O Supremo já discutiu isso, já decidiu a respeito disso. Tirando o juridiquês de lado, se você violar o artigo 16 é golpe casuístico, é você querer legislar em causa própria. Nós temos que fazer as modificações, se isso for possível, até
o prazo de 1 ano para as eleições do ano que vem. Do contrário, nós estaremos aqui legislando em causa própria de alguns, para beneficiar este ou aquele candidato a presidente da República. Isso não pode, não é possível. E também plebiscito só para enganar é uma farsa, com determinados pontos. Por exemplo, a questão do suplente. Isso aí é uma perfumaria. É uma perfumaria. Nós já votamos aqui no Senado, votamos na reforma política a extinção de 2 suplentes e a permanência de 1 suplente que ele substitui, não sucede, e a proibição de suplência até o 4º grau, conforme está no artigo 14 da Constituição. Agora, eu não vi nenhum cartaz de manifestação pedindo extinção de suplente. O que o cidadão quer é que o Congresso tenha credibilidade, tenha legitimidade democrática para fazer as mudanças. O que está faltando é menos politicalha e mais vontade de mudarmos no que interessa. Agora, falar em voto secreto, em extinção da votação secreta aqui no Congresso Nacional, em plebiscito, com todo respeito, isso aí é brincar com o cidadão. Nós já votamos aqui. Existe emenda do senador Cristóvão, do senador Paulo Paim, existe uma proposta de emenda minha no sentido de acabar com o voto secreto, a votação sigilosa. Agora, colocar isso em plebiscito também, com todo respeito, é querer passar melado na boca do cidadão. Antes de Vossa Excelência responder ao senador Pedro Taques, eu só queria saudar os estudantes do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal de Goiás, da cidade de Uruaçu, Goiás. Bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Bom proveito e sucesso nos estudos de vocês. Desculpe, senador Rodrigo Hollenberg, mas achei oportuno. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Eu quero concordar inteiramente com o senador Pedro Taques. O que o Senado está demonstrando é que o Senado já poderia estar fazendo todas as questões que agora de afogadilho por uma pressão das ruas está fazendo. Porque nós já podíamos ter apreciado o projeto de Vossa Excelência que tornava a corrupção crime hediondo. A Câmara já poderia ter derrotado a PEC 37. Nós já poderíamos ter aprovado, como defendemos que aprovemos, né, o fim do voto secreto em todas as votações. Ou seja, a agenda está aí. O fato é que há muito as instituições brasileiras, o executivo que não executa, que não consegue oferecer as obras e os serviços demandados de forma adequada pela população. O legislativo que legisla em dissonância com o sentimento da população. E o judiciário, que na perspectiva das populações mais pobres, só é eficiente contra o mais pobre. Portanto, nós temos que dar efetividade às instituições. E tem agenda aqui no Congresso Nacional, agenda defendida por nós há muito tempo, que já deveriam ter sido apreciadas. Agora, com medo das ruas, vão botar todas de uma vez? Vamos votar, é importante. Mas o perigo, senador Pedro Taques, nós não podemos admitir é que possamos fazer um mutirão de 2 semanas para votar tudo aquilo que não foi votado em 2 anos, né, para depois voltar à mesma mesmice. A população quer um rompimento com essa acomodação e com esse distanciamento das instituições, dos desejos e das necessidades das ruas. E ouço muito rapidamente, Vossa Excelência, em função do tempo. Apenas o senador Magno Malta, que deve estar nos assistindo lá em São Paulo, no hospital, ele manda aqui e pede para que eu possa fazer uma sugestão também dele, e cada parlamentar tem legitimidade para buscar uma consulta popular da espécie plebiscito. O senador Magno Malta, ele vai requerer que seja colocado também para que o cidadão responda a respeito da maioridade penal ou não. O cidadão vai ter que responder isso, segundo o senador Magno Malta, sem prejuízo das minhas posições a respeito deste tema. Mas eu faço questão de ler aqui o que o senador Magno Malta pediu, que ele defende que o cidadão seja consultado, ouvido, a respeito dos artigos 228 da Constituição e também do artigo 28 do Código Penal. É um direito de cada parlamentar. Agora, fazer isso de afogadilho, para que valha na eleição de 2014, nós poderíamos, até por questões econômicas, fazer isso na eleição de 2014. Não fazer isso agora, de afogadilho. Como que o cidadão vai responder se ele quer o sistema proporcional? Sistema proporcional, me permita, senhora presidente, para que nós possamos identificar aí
quociente eleitoral, quociente partidário, número de cadeiras em disputa. Nós vamos discutir técnica de divisão das sobras, o sistema belga, o sistema Dout, qual o sistema? Isso não é possível numa consulta popular feita em 20 dias. Agradeço, senador Pedro Táxi, agradeço, senadora Ana Amélia, a benevolência, a tolerância de Vossa Excelência em relação ao tempo, mas não poderia deixar de fazer esse registro sobre a posição oficial do Partido Socialista Brasileiro, neste momento, sobre os temas importantes que estão em debate no Parlamento e no conjunto da sociedade brasileira. Muito obrigado, senhora presidente.